O negócio da década acaba de completar um ano. Quem sopra as velhinhas é a quebradeira dos bancos que começou nos Estados Unidos, refletiu na Europa e terminou na compra do Credit Suisse pelo seu rival UBS por um valor irrisório. Esse é o tema do Ligando os Pontos hoje e os reflexos disso na nossa economia. O UBS pagou pelo seu concorrente 3,6 bilhões de dólares, enquanto só de valor contábil e tangível estimado, o Credit Suisse tinha 33 bilhões, 11 vezes o valor pelo qual ele foi adquirido. O negócio foi tão grande que o CAD de lá, né, o CAD da Suíça, teve que aprovar uma nova lei para permitir que isso acontecesse, porque existe vários mecanismos de segurança para garantir que o dinheiro não se acabe, né, que o banco não vai falir. Então, você unir os dois maiores negócios do mundo é você deixar claro que é você colocar um risco muito grande se der algum problema, né? Você concentrou o mercado num nível nunca antes visto. E ainda mais o mercado suíço, né? Que, querendo ou não, muitas contas internacionais. É para onde vai todo o dinheiro. Convenhamos, você já foi à Suíça? Eu nunca fui à Suíça. Eu fui à Suíça. Quando você vai à Suíça, você descobre por que todo o dinheiro vai para lá. Porque a Suíça é muito legal. Dá vontade de ir lá. Se eu fosse $1, eu iria para a Suíça. Eu nunca fui à Suíça, mas eu acompanhei no Gossip do Dia a transação do dinheiro de Shakira para ela não pagar imposto. Foi pra ou é de Suíça? Shakira ou é de Rihanna. Tem toda a linhazinha do tempo. Muito bom, muito divertido. É fofoca com sabedoria ali. Toda fofoca é uma sabedoria. Às vezes ela é útil, às vezes não. Mas O pessoal fala, né, que essa é uma daquelas jogadas, é o cavalo selado que não passa duas vezes. Você comprar um concorrente seu em 1/10 do preço, né, do valor que ele tem em ativos, é uma oportunidade gigantesca que o UBS foi lá e abocanhou. Se é maior do que ele vai conseguir mastigar, ainda não se sabe. Um ano depois, eles ainda estão patinando ainda para ver o que vai fazer com as áreas do Credit Suisse que entraram para a alçada do UBS. Eles já anunciaram mais de 16 mil demissões. Tiveram 2 prejuízos consecutivos, né? Acabaram no ano de 2023 com um lucro de, 20 milhões, que para eles é nada. Conhecido como dinheiro de pinga. Exato, mas querendo ou não, né? Eu estava vendo as análises do balanço, eles estavam falando que o próprio balanço do Credit Suisse já estava fazendo com que o quanto eles gastaram comprando já tivesse tranquilo, ele já estava abatendo Já estava disso. batendo. Eles ganharam esse lucro exatamente por causa do balanço do Credit Suisse. Então a compra já está meio que se pagando, né? Eles tiveram 2 trimestres de prejuízo, que é o quê? 6 meses? Nada. E eles tiveram 6 meses de prejuízo e fecharam o ano no positivo e provavelmente semestre que vem já vão estar no positivo de novo. Quando você faz uma compra desse tamanho, você não espera ter lucro nos meses seguintes. Você está fazendo uma compra, é um investimento e você espera que ele se pague, você tem uma continha para ver em quanto tempo ele vai se pagar. Você não espera que isso seja no mês seguinte ele vai estar dando lucro. E convenhamos, não tem como dar errado você ter um banco de 33 milhões. Se eles quisessem se desfazer de todos os ativos, eles iam estar lucrando. Só soltar no mercado, falar, não quero mais, alguém compra, divide aquilo em pedacinhos e vende para um monte de gente. Já ganharam dinheiro. Você comprar uma fazenda pelo preço mais barato do que 1 metro quadrado. É imóvel de leilão. Mas se vocês não sabem de imóvel de leilão, a gente tem uma área muito especializada nisso. Aqui no Monitor a gente cobre direto os leilões de imóvel da Caixa Econômica e é muito interessante, gente. Tem imóvel com o preço do metro quadrado muito mais barato do que você vai achar num lançamento, por exemplo. É fantástico. O sonho do Monitor é ter uma sede náutica no Guarujá. A gente luta pela sede náutica do Monitor no Guarujá para passar nossos feriados intermináveis da Bolsa de Valores. Fazer plantão da praia, poxa, que sonho, cara. Mas... E aí, por que... Queria explorar, desculpa, te interrompi. Não, tá tranquilo. Eu ia retomar também. E por que esse negócio da década aconteceu? Porque a gente estava numa onda de quebradeira internacional de bancos. Tá? O Credit não foi o primeiro banco a dar sinais de que ia acabar o gás ali de uma instituição daquelas. 3 bancos locais dos Estados Unidos estavam sofrendo muito. 2 quebraram efetivamente. Que foi o banco do... First Republic.
First Republic. E o Silicon Valley. Exatamente. O Banco do Vale do Silício, Silicon Valley Bank, SVB, que era usado para dar gás para as startups, né? As grandes startups do Vale do Silício, as empresas de tecnologia que estavam ali nascendo. O pessoal adora aquele mito da empresa que nasce na garagem e vira um unicórnio, vale bilhões e tal. Isso é americana. American Dream das techs. Quem bancava esse American Dream era o SVB. E, de repente, faltou dinheiro para o SVB quando teve uma onda de saques. E saques eu não digo roubos, tá? Onda de saque, para quem mora no Brasil, acaba sendo um negócio arrastão no Rio de Janeiro. Há uma onda de saques. Mas foi saque das contas mesmo. Um monte de empresa vendo a taxa de juros subir, né? Como eles nunca tinham visto há um ano atrás. As taxas de juros subindo, as pessoas precisando de fluxo de caixa, né? As empresas precisando pagar a conta sem ter de onde tirar, porque são empresas alavancadas. A gente sempre fala isso das empresas de growth, né? Elas precisam de crescimento, elas precisam de alavancagem, elas pegam dinheiro dos outros para pagar as contas e por isso as teses delas se justificam. E quando o dinheiro dos outros para de vir, quando o dinheiro que é barato para de vir, elas têm que sacar das próprias contas. E quando teve essa onda de saques, os bancos começaram a quebrar. Silicon Valley quebrou, o First Republic quebrou e teve outro que foi salvo na risca ali nos últimos minutos. Foi o First Republic. Foi o First Republic? Ele chegou a ser... Ele chegou... O Silicon Valley desculpa, então, peraí. Quem quebrou foi o Signature Bank. O Signature perfeito. Quebrou e o Silicon Valley quebrou. O First Republic foi o que foi salvo pelo gongo ali, né? Foram o JP Morgan, o Citi e o Bank of America se juntaram, acho que deram mais de 5 bi para eles conseguirem se recuperar. E é muito legal entender o sentido do porquê o Silicon Valley foi o primeiro a falir, né? Porque quando tem essas taxas, o problema das taxas de juros, quando elas sobem, os primeiros afetados são as tecnologias, são as empresas menores, são as empresas de varejo, são tudo que não é setor defensivo, né? Então é caricato até que seja esse o primeiro banco a falir numa crise que chegou até o Credit Suisse, né? É monstruoso. Chegou nos pequenininhos americanos, chegou no gigante suíço. Sim. E doeu em todo mundo. E aí a gente aqui no Brasil, naquela época, naquele tempo, há um ano, a gente viu os nossos bancos daqui se darem bem. Por quê? Porque aqui a gente já tinha subido as taxas de juros e estava começando a cair já estava começando a pensar em cortes, enquanto lá fora só se falava em altas. E com isso os bancos daqui estavam respondendo super bem à crise dos bancos lá fora. Quem estava migrando para qualidade ali, né, e encontrar dificuldade, mas quem estivesse migrando para segurança em mercados emergentes ia estar encontrando bancos crescendo aqui com boas taxas de crescimento, já que eles já estavam acostumados e a gente já está mais acostumado a taxas de juros mais altas, né? Sabem lidar com isso. E não só, né, você tem os Estados Unidos gastando muito dinheiro público, né, em ajuda para a Ucrânia, que é o grande ponto de onde começou esses aumentos na taxa de juros. Então você tem o governo em si, né, que é o governo que emite esses títulos de dívida, que mede que faz a medida, né, das taxas de juros, da inflação. Então você tem aqui no Brasil, além da gente estar mais acostumado, a gente fez um plano de voo que é diferente dos Estados Unidos, porque a gente, querendo ou não está envolvido e a gente lucra muito com commodity, que é o que aumenta, né, que de valor em guerras. Então, foi também estratégico, cômodo, né? Foi cômodo. Hoje, os bancos, querendo ou não, são todos do agro, né? O Brasil se beneficiou bastante do agro nos últimos 2 anos. Então, você tem uma perspectiva um pouco diferente, né? Lá, eles apostam em manufatura, né? Tecnologia, produto de base, indústria. Como a gente vive de commodity, tem seus pontos positivos e negativos. E vale a pena destacar também que o setor inteiro financeiro está ficando cada vez mais global. Obviamente, tudo está ficando mais global. Mas pensa no setor financeiro. A gente tem hoje umas fintechs, um monte. A gente tem o Nubank que abriu capital nos Estados Unidos. O Inter também. O Inter também. A XP também. Verdade. São empresas muito mais focadas em tecnologia e muito mais internacionais do que a gente já esperou. Os bancos globais, tipo um UBS da vida, um Credit Suisse da vida, também estão ficando maiores, né? Veio que o UBS comprou o Credit e agora tem uma carteira gigantesca sob sua responsabilidade. Então a gente pensa que o efeito borboleta hoje ele é muito maximizado, sabe? A chance de um espirro na Noruega virar uma gripe na Bolívia é muito maior hoje
do que já foi. Então, o setor financeiro ele está querendo se adequar, está precisando, né? Querendo, eu não sei, mas ele está precisando se adequar a esse novo momento para a gente não ver uma nova onda de quebradeira, porque não foi a primeira vez que os juros subiram na vida e não vai ser a última. Não foi a primeira crise global de finanças que a gente viu e não vai ser a última. Agora, a chance disso começar a respingar muito mais, esses efeitos locais, seja numa Europa que não está acostumada à alta de juros, seja nos Estados Unidos, disso respingar no mundo inteiro é cada vez maior. E não é a primeira vez, e não é a primeira vez que isso respinga, né? Em 2008 tem até um documentário na Netflix, eu não me lembro se foi a Islândia ou a Finlândia, que sofreu, que teve um baque na crise de 2008 porque ela botou as reservas financeiras dela em ativos de imobiliários lá. Então você tem dos Estados Unidos, tem as reservas brasileiras, por exemplo, 70% estão em título de dívida dos Estados Unidos, assim. Você tem os países, eles se confiam, tem país que tem reserva em Bitcoin. Então, a partir do momento que você tem que os países eles têm que guardar esses dinheiros, né? Então eles vão guardar em outros países porque faz sentido dentro do diversificar o portfólio, né? Do mesmo jeito que você que investe, bota uma ação de cada, o país ele bota um título de dívida de cada. Então você tem um perigo nesse sentido, né? Ainda mais que nos Estados Unidos está muito concentrado. O Brasil, inclusive, esses últimos anos tem comprado mais títulos de dívida da China do que dos Estados Unidos, para tentar balancear esse risco, né? Porque a verdade, se os Estados Unidos decidir entrar numa guerra que a ele não lhe pertence. De vez em quando faz isso. Decidir entrar numa guerra, o quanto ele está gastando, o Biden está com um problema grande no Congresso, porque ele não consegue aprovar o orçamento. O orçamento, porque ninguém quer aprovar mais ajuda humanitária para a Ucrânia. Sim, o apoio para a Ucrânia. Então, e ele não consegue aprovar o orçamento de 2024, eu acho. Eu acho que ainda é o mesmo orçamento que era para ter sido aprovado em julho do ano passado. É um negócio assim. E então você tem esse efeito dominó, né, que você chama, mas é mais uma interligação assim de dependência, uma interdependência econômica quase, né, que se dá. O FMI, né, divulgou uma entrevista da Lucrezia Reichling, que é uma economista italiana, que eu achei muito interessante. Ela fala que a base do sistema monetário financeiro mundial é que está sendo desafiada agora. A gente fala desse efeito borboleta ou efeito dominó de crises. E ela fala a base do sistema econômico financeiro é um banco poder emprestar mais do que ele tem em caixa. Ele poder ter que manter uma reserva ali, que a gente tem nessas bases de reserva para risco de crédito, para riscos sistêmicos ou outros riscos, mas ele pode emprestar muito mais do que ele efetivamente tem como garantia dentro do banco. Então, uma onda de saque é sempre um problema. E essa base a gente não sabe como contornar ainda, não existe uma solução clara e viável, porque se você falar, não, é só emprestar 100% do que tem como reserva. Acabou o dinheiro, acabou o método de existência de um banco hoje. Então, você não pode simplesmente falar, você tem que aumentar a reserva, aumentar em quanto é essa conta. Não existe um cálculo padronizado. Então, a briga maior, aí a meu ver é chute, mas a briga maior tem que ser pela análise de crédito agora. Você saber para quem você vai emprestar o dinheiro e por que você está emprestando aquilo naquele momento. E não mais nessa ideia de o quanto você tem de reserva, etc. Porque isso não dá para mudar da noite para o dia e não existe uma resposta padrão que se encaixe para todos os bancos e instituições. E a gente já falou disso aqui, né, numa perspectiva micro, quando a gente falou do balanço do Nubank, né? Exatamente. Pode clicar para assistir. Não, sucesso esse vídeo, tá aqui embaixo. O caso do Nubank é um exemplo bem ilustrativo do que a gente está falando aqui, que é justamente a análise de crédito deles, né, o quanto eles estão emprestando, está afetando o quanto as pessoas estão deixando de pagar. Ou seja, você, acionista do banco, você que é um sócio minoritário no fim das contas, ao comprar uma ação do banco, você vira um refém do problema dos outros. Então, se você está emprestando, né, se o banco está emprestando dinheiro a ponto de não saber o quanto vai ter de retorno, você, no fim das contas, vai poder pagar a conta se você for acionista daquele banco que está tomando calote.
Até porque você não é agiota, né? Não dá. Não pode mandar quebrar a perna do devedor. Né? Se a pessoa não tiver dinheiro, ela não vai pagar. E paciência. Vou ter que calcular o risco. E lá nos Estados Unidos estão prometendo, né, o corte de juros de mais 3 cortes ainda, que é mais não, né? Estão prometendo 3 cortes de juros em 2024 de 0,25 ponto percentual cada um, o que deve dar uma aliviada nas contas, né? Tem muito crédito represado, já que o dinheiro está muito caro. E aí quando você começa a aliviar, o que acontece? Mais gente vai começar a pegar dinheiro emprestado, mais empresa vai começar a pegar dinheiro emprestado, esse fluxo aumenta e na hora desse aumento, quando liberar a porteira ali, quando estourar a boiada e todo mundo começar a pegar crédito, aí é que a análise de crédito vai fazer sentido, aí é que todos os investidores deveriam estar de olho em como está sendo analisado esses empréstimos, porque pode ficar muita conta pendurada, já que todo mundo represou os pedidos até agora. E pode dar uma olhada, no último ano e meio, 2, várias empresas anunciaram corte de funcionário, corte de caixa, corte de custos. Vai começar a cortar essa taxa de juros, você vai começar a ver no jornal, a empresa anunciando investimento de não sei quantos, empresa visível, é engraçado, dá pra você observar claramente o ciclo, né, pelo jornal, assim, você vai vendo as revistas na banca de jornal, você vai descobrir que tem, processo seletivo para todo mundo. Sim. Cara, é isso que acontece, crise é assim, crise todo mundo demite, quando acaba a crise ou quando reduz a crise, a gente vai voltar a ter contratação, vai voltar a ter investimento, vai ter um comprando o polo do outro, polo industrial do outro, M&A, né, formando, até agora o mercado está se formando, a gente tem a chance de ter uns M&As grandes quando o crédito liberar. E aí é que eu acho difícil fazer boas escolhas no setor financeiro sem olhar como é que está sendo a fórmula de tomada de decisão na hora de emprestar dinheiro. O BS, inclusive, aprendeu a lição e ele tinha anunciado uma quantia, eu não lembro quanto era, há 6 meses atrás, agora anunciou mais 3 bi na poupança, então eles estão querendo montar uma reserva de crédito, uma reserva de capital grande, né, para se acontecer outra onda de depósitos nos próximos tempos. Eles estão uma onda de saques, desculpa, no próximo tempo. Eles estão estratégicos com isso. Estão preocupados. É preocupante. Aqui a gente vai ter mais pelo menos um corte de juros, né, meio ponto percentual, mas isso ainda na incerteza dos próximos, mas é grande a chance de que a gente tenha alguns cortes de meio ponto percentual, então o dinheiro comece a circular mais livremente aqui e o mercado a se aquecer. Olho vivo, vamos ficar de olho no mercado de crédito, nos bancos e nas ações que nos competem. E o varejo vai parar de chiar. Tá 2 anos chiando, tá 2 anos reclamando de Campos Neto, agora vai ser a hora deles. Vamos ver se a pressão do Campos Neto também, o quanto ele está disposto a ceder a essa pressão que o governo, o varejo, todo mundo está apertando o Banco Central, mas ele só toma decisão com as cartas na mesa, né? Dificilmente o Banco Central faz uma aposta, ele nem está lá para fazer aposta, né? Ele tem que estar com os dados na mesa mostrando que segura que o país vai segurar os juros, a inflação, mesmo que ele corte juros. E esperamos que assim seja, que a gente possa cortar juros, segurar a inflação e ter um crescimento, ter mais emprego, ter mais volume de trabalho no nosso Brasil. Total, e Campos Neto está segurando essa pressão já faz muito tempo, né? Ele vai desistir agora. Agora faz o que está na sua cabeça, né? Estão apertando a mente do cara faz 2 anos. Né? Agora já foi, né? Agora o que é mais um mês ou outro? Bom, gente, esse é o tema de hoje, o aniversário da quebradeira dos bancos, o aniversário do negócio da década. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um comentário, a gente tem adorado ler as conversas que vocês fazem aqui embaixo nos nossos vídeos. Muito obrigado. Siga a gente também no Instagram, no Twitter e no TikTok. Até a próxima.